Boa noite. O meu nome é Ricardo e eu estou feliz por estar aqui hoje. Peço licença a vocês para falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Peço licença e autorização dos mentores de luz desta casa, todos os benfeitores espirituais que sabem de todos os nossos defeitos, que nos conhecem. Peço que eles nos autorizem nesse encontro de hoje para que nós possamos conversar um pouquinho sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Eu gosto muito de iniciar com uma música. E todos que quiserem podem cantar junto comigo. Quem não quiser não precisa. Durante a música, eu gostaria muito de convidar todos vocês para visualizar o rosto de Jesus. Visualizar o rosto da maior luz que veio neste planeta. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus está há muitos séculos olhando para nós, aguardando a nossa decisão. Qual decisão? A decisão irrevogável e definitiva para segui-lo. Nós não visualizamos Jesus morto, porque ele está vivo, nós sabemos disso. Então, durante a música eu gostaria de convidar a todos que continuem visualizando o rosto de Jesus. E a música já é conhecida de todos. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vou colocar um temporizador aqui para a gente encerrar o nosso encontro hoje antes da meia-noite. Porque todo mundo tem os seus compromissos e os seus afazeres. Hoje, o tema do nosso encontro é o verdadeiro homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 17, existe um item chamado o homem de bem. Porém, está escrito homem, mas é para todas as pessoas, as mulheres também, as crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo. Portanto, eu vou ler esse trecho não como o homem de bem, eu vou ler como a pessoa de bem. O que é uma pessoa de bem? De acordo com o item capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira pessoa de bem é aquela que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Praticar justiça, praticar amor e praticar caridade em sua maior pureza significa também não esperar recompensa, não esperar pagamento em troca do que está fazendo. Se a pessoa de bem interroga a sua própria consciência a respeito dos seus próprios atos, ela pergunta a si mesma se ela não violou as leis de Deus, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Todo o bem. Qual é a quantidade de bem que nós precisamos fazer? É tudo que é possível. Se a pessoa de bem também raciocina e também pensa e reflete se ela negligenciou voluntariamente alguma ocasião de ser útil e se ninguém tem o que reclamar dela. Enfim,
se ela fez aos outros tudo o que ela queria que fizesse para com ela mesma. A pessoa de bem tem fé em Deus, na bondade de Deus, na justiça de Deus e em sua sabedoria. Ela sabe que nada ocorre sem a permissão de Deus e se submete em todas as coisas à vontade de Deus. A pessoa de bem tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, materiais. E a pessoa de bem sabe que todas as vicissitudes, os problemas, os desafios, os obstáculos da vida, todas as dores, as decepções, são provas ou expiações. E aceita essas provas sem murmurar. Por falar em provas e expiações, olha aqui onde nós estamos. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa evolução. Nós ainda estamos aqui. E muito possivelmente, em breve, nosso planeta Terra não será mais um planeta de provas e expiações, será um planeta de regeneração. A pessoa de bem, possuída de um sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e retribui o mal com o bem, tomando a defesa do fraco contra o forte e sacrificando sempre os seus interesses à justiça. A pessoa de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. O seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, e de procurar o interesse dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário da pessoa de bem, calcula sempre os lucros e as perdas que ele pode ter de toda a ação que ele faz. A pessoa de bem é boa, é humana, é benevolente para com todos, sem preferência de raça, nem de crença, porque vê todos os homens e mulheres como irmãos. A pessoa de bem respeita em todas as outras pessoas as suas convicções e não lança anátema, não lança julgamento àqueles que não pensam como ela. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que seja leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência de Deus. A pessoa de bem não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, a exemplo da maior luz que veio ao nosso planeta, de acordo com a questão 625 do Livro dos Espíritos. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra a não ser dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. A pessoa de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ela mesma tem necessidade da indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. A pessoa de bem não se compraz, não sente satisfação em procurar os defeitos dos outros, e nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. A pessoa de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combater os seus próprios defeitos. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. A pessoa de bem não procura fazer valorizar nem o seu próprio espírito e nem os seus próprios talentos às custas de outrem. Aproveita todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. A pessoa de bem não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens, porque sabe que tudo o que lhe foi dado é empréstimo e pode lhe ser retirado. A pessoa de bem usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos,
porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou pessoas sob a dependência da pessoa de bem, ela os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. E se estiver numa posição de subordinado, por sua vez, a pessoa de bem compreende os seus deveres, da sua posição, e tem o escrúpulo de cumpri-los conscienciosamente. A pessoa de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus próprios direitos fossem respeitados. Tudo isso que foi falado aqui sobre a pessoa de bem não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem a pessoa de bem, mas todos nós que possamos nos esforçar para possuir essas qualidades, já estaremos no caminho que conduz às demais qualidades. Por que nós fizemos esse desenho aqui, hoje, no início do nosso encontro? Nós vamos fazer um diálogo a respeito da perfeição de tudo que Deus faz. Muitas vezes, nós todos, sem exceção, estamos na nossa rotina. Rotina de estudos, rotina de trabalho, rotina com os cuidados na família. Muitos de nós cuidamos de crianças, jovens, adolescentes. Muitos de nós cuidamos de idosos. E todos nós temos a nossa rotina. É muito comum que, de vez em quando, nós percamos a visão do todo. É muito frequente que nós todos, de vez em quando, perdemos a visão holística, que é a visão macro, a visão maior. O que é a visão maior? Nós estamos reencarnados temporariamente neste planeta para evoluir. E esta vida aqui neste corpo não é a vida real. Essa é uma passagem, é um estágio. A nossa vida real é a vida espiritual. Após a nossa desencarnação, nós vamos retornar ao plano maior. Tudo que Deus faz está evoluindo. Tudo que Deus faz é perfeito. Por exemplo, a criação dos mundos. Existem muitos mundos e possivelmente muitas humanidades. Possivelmente existem muitos mundos habitados, com muitas humanidades. E talvez existem humanidades que não precisam mais de ter corpo físico material de carne e osso, porque já estão mais evoluídas. O planeta Terra, antigamente, era um mundo primitivo. E talvez nós já estávamos aqui, reencarnados neste planeta, quando o mundo era primitivo. O planeta evoluiu e atualmente nós estamos no estágio de provas e expiações. De acordo com o livro Transição Planetária, escrito pelo venerando espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, já estamos na transição, mas essa transição não tem um ano específico. Nós estamos em transição para nos tornarmos um planeta de regeneração. O mundo quase inteiro se tornou imediatista. As pessoas querem as respostas agora. O celular e a internet trouxeram muitos benefícios para a humanidade, mas também trouxeram mais ansiedade. E muitos médicos, psiquiatras, inclusive alguns já escreveram livros importantíssimos sobre isso, como, por exemplo, o doutor Augusto Cury.
médico psiquiatra, que escreveu o livro Ansiedade. Nesse livro ele fala sobre transtornos que a ansiedade tem trazido para a humanidade. Quando eu converso com algumas pessoas a respeito de transição planetária, as pessoas me perguntam, mas quando? Ano que vem, 2027? Não, nós não temos uma data de um ano. Nós não temos um dia específico. Tudo está acontecendo lentamente. E vale a pena lembrar, você não tem a idade que você está neste corpo hoje. Nós não temos a idade que nós estamos neste corpo hoje. Nós somos mais antigos. Nós estamos reencarnados. Nós somos espíritos que já reencarnaram muitas vezes e que possivelmente vamos continuar reencarnando mais vezes, evoluindo, sempre evoluindo, porque tudo que Deus faz é perfeito e evolui. Depois que um planeta já passa pelo estágio da regeneração, ele chega na fase dos planetas felizes, ditosos, onde existe muito mais a prática do bem do que a prática do mal. E depois, o estágio superior é dos planetas celestes, planetas divinos. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei a resposta. Será que as humanidades que estão vivendo nesses planetas aqui, na fase já de mundos celestes, mundos divinos, será que as humanidades que estão ali precisam de ter um corpo de carne e osso? Um corpo que sente fome, que sente sede, que precisa usar o banheiro, que precisa dormir porque está cansado? Talvez não. Talvez sejam mundos em que as humanidades já estão habitando em forma de luz e continuam evoluindo. Por que que eu digo que continuam evoluindo? Porque todas as obras trazidas por Allan Kardec, elas ensinam que todos nós estamos em evolução. Certa vez, o venerando Espírito de Luz Emmanuel disse a Francisco Cândido Xavier que ele, Emmanuel, vinha ao planeta Terra, passava ao venerando médium Chico Xavier lições, mensagens, Chico Xavier psicografava e certa vez Emmanuel disse, agora eu vou voltar para o lugar onde eu estava, que é um outro mundo, mais evoluído que a Terra, e Emmanuel disse que lá ele era aluno de uma escola. E Emmanuel disse que lá, naquela escola muito evoluída, ele, Emmanuel, se sentia um crocodilo. Crocodilo? Sim. Por que que Emmanuel usou esse animal como exemplo? Porque o crocodilo é um dos bichos mais primitivos que existem. Nós, seres humanos, temos um cérebro mais evoluído que o cérebro do crocodilo. Vocês sabiam que o crocodilo não tem a parte do neocórtex do cérebro? Não tem. Porque ele não evoluiu até chegar a esse ponto. Já que o crocodilo não tem o neocórtex, ele é tão primitivo que quando nasce um filhotinho, o pai crocodilo ou a mãe crocodilo são capazes de comer o filhote. Porque não tem nem sequer o senso de preservação da espécie, de tão primitivo que é. Emmanuel usou essa expressão de que ele se sentia um crocodilo em outros lugares, em outras escolas, de outros mundos mais evoluídos que o nosso. E ele vinha ao planeta Terra com frequência para passar as mensagens de luz. Não só Emmanuel, né, como muitos outros espíritos fizeram isso. Por exemplo, Dr. André Luiz, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, etc. Muitos outros espíritos. Da mesma forma como os mundos estão evoluindo, é muito importante lembrar que o planeta Terra também está inserido nesta seara. Como? Nós já estivemos na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra nós não tínhamos luz elétrica. Nós morávamos em cavernas. Nós ainda tínhamos que caçar bichos para matar e comer. Nós passamos por fases em que não tínhamos nem agricultura. Éramos nômades. Depois é que nós nos tornamos, fizemos sociedades
com a agricultura para a estabilização, a criação das civilizações. E, após a Idade da Pedra, veio a Lei de Talião. O que diz a Lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Como que era antes da Lei de Talião? Como que era antes? Era pior. Era pior. Hoje nós temos na Terra muita violência. Ainda temos problemas de homicídios e muitos crimes que acontecem no mundo. Podem acreditar, aqui era pior. Porque antes da Lei de Talião, se um ladrão roubasse a ovelha do seu vizinho, o vizinho que foi vítima do furto ou do roubo da ovelha, tinha o direito de matar o ladrão, tinha o direito de pegar todas as ovelhas do ladrão. Depois da Lei de Talião, nós evoluímos um pouquinho, porque se um ladrão roubasse uma ovelha do vizinho, o vizinho não tinha mais o direito de matar o ladrão. O vizinho não tinha mais o direito de pegar todas as ovelhas do ladrão. A partir da Lei de Talião, se a vítima perdeu uma ovelha, ele tinha o direito de ir lá e pegar de volta uma ovelha. Isso foi evolução ou não foi? Foi evolução. Passou mais um tempo, já na época dos babilônios, nós tivemos o Código de Hammurabi. O que foi o Código de Hammurabi? Foi um conjunto de normas, um conjunto de leis, que incluiu o quê? Incluiu a Lei de Talião, como sendo uma de suas normas. Aqui também houve um pouquinho de evolução. Passados mais alguns séculos, nós tivemos o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós percebemos que na Bíblia existem muitas histórias do Antigo Testamento, também chamado de Velho Testamento ou Primeira Revelação, que falam sobre como que as pessoas acreditavam em Deus naquela época. E já teve um pouquinho mais de evolução. Nós começamos a ficar menos violentos, começamos a nos tornar seres humanos um pouco melhor. Após o início do Antigo Testamento, veio Moisés. Moisés trouxe os 10 mandamentos. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, Moisés reforçou algo que o povo judeu já possuía, que era monoteísmo. O povo judeu já era monoteísta na época de Moisés, acreditava que existe um só Deus. Pergunto, será que adiantava Moisés trazer os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não levar o seu nome em vão, honrar o pai e a mãe, não furtar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo. Todos os mandamentos. Será que adiantava Moisés ter vindo aqui? Não adiantaria. Não adiantaria. Já que eu disse que tudo que Deus faz é perfeito, a vinda de Moisés também foi perfeita no tempo certo da evolução da humanidade. Porque aqui as pessoas não iriam compreender os 10 mandamentos. Depois de Moisés veio a maior luz que já esteve neste planeta, nosso Senhor Jesus. O que é que o Livro dos Espíritos fala sobre Jesus? Na questão número 625. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, diz... A pergunta que Kardec fez aos espíritos foi: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Ele veio para servir para nós como guia e modelo. Os espíritos disseram: Jesus. Esta é a resposta mais curta de todas as 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Não tem nenhuma outra resposta em todo esse livro, com 1019 perguntas e respostas, não tem nenhuma resposta mais curta. Uma palavra só: Jesus. Jesus é, para a humanidade, o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender aqui no planeta Terra. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Jesus ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus.
porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu no planeta Terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão as leis humanas, criadas para servir às paixões e a dominar os homens. Veio Jesus e nos trouxe o que há de mais precioso, o Evangelho, a Boa Nova. O que aconteceu após a vinda de Jesus? Foram feitos os registros de o Novo Testamento, os Evangelhos, também chamada de segunda revelação. Primeira revelação, segunda revelação, Jesus e o Evangelho no Novo Testamento. Lembrando que Jesus, ele mesmo não escreveu o Evangelho. Os Evangelhos foram escritos pelos evangelistas, que com base nos ensinamentos de Jesus. Qual foi uma das frases marcantes que Jesus falou quando ele esteve na terra? Eu ainda não posso vos dizer tudo. Repita, por favor. Jesus disse, eu ainda não posso vos dizer tudo. Será que Jesus poderia ter vindo aqui, na Idade da Pedra? Não, as pessoas não iriam compreendê-lo, e aqui não tinha nem sequer a escrita para poder registrar os evangelhos. Então ele veio na hora certa. Mas aqui, ele já podia falar tudo? Não. Por quê? Porque nós estamos todos evoluindo. Se ele falasse tudo aqui, muitos de nós não iríamos compreender. Aliás, muitos de nós, seres humanos, até hoje não compreendemos o Evangelho. Isso é um fato. Jesus disse, eu ainda não posso vos dizer tudo, mas eu vou enviar o Consolador prometido. Eu vou enviar o Paráclito, o Espírito da Verdade. Quando que veio o Espírito da Verdade? Com a doutrina espírita, a terceira revelação. A doutrina espírita não possui nenhuma contradição com a Bíblia. Eu não nasci numa família espírita. Eu nasci numa família católica. E eu frequentei a Igreja Católica durante muitos anos. E dentro da Igreja Católica eu fui bastante atuante como voluntário. Fui coordenador de pastoral de liturgia durante muitos anos. Depois eu fui ministro da Eucaristia. E eu comecei a estudar a Bíblia para preparar missas. E eu sempre gostei de estudar idiomas, desde criança. Eu sempre gostei de estudar muitos idiomas. Estudando a Bíblia, eu comecei a pensar, da onde veio a Bíblia? A Bíblia não veio da língua portuguesa, vocês concordam? Porque Jesus não falava português, certo? A Bíblia, na época de Jesus, falava-se a língua hebraica. Naquela região também se falava a língua aramaica, porque o aramaico era falado pelos arameus, que moravam na região de Arã, onde possivelmente hoje seja o território da Síria. Jesus possivelmente falava hebraico, a língua dos hebreus. De qual região? A região que possivelmente hoje seja Israel, Palestina, Cisjordânia, etc. Hebraico e aramaico são duas línguas muito parecidas, bastante parecidas. E eu comecei a estudar a origem da Bíblia. Eu comecei a estudar sozinho. Eu não sei falar hebraico fluentemente. Tudo que eu aprendi foi através de livros que mostram a transliteração, que é letra por letra de uma língua para outra. A Bíblia começou a ser escrita lá atrás, antes de Jesus. A Bíblia começou a ser escrita aqui. A palavra Bíblia vem do grego, significa biblios, coleção de livros. A palavra Bíblia significa coleção de livros. A Bíblia judaica tem 24 livros, a Bíblia protestante tem 63 livros, 66 livros, e a Bíblia católica tem 73 livros. Por que a Bíblia judaica não tem todos os livros? Porque
Os judeus não acreditam que Jesus foi o Salvador, acreditam que ele foi um profeta. Então os judeus não têm um Novo Testamento. Por isso que na Bíblia judaica tem 24 livros. Eu comecei a observar que a Bíblia começou a ser escrita aqui em hebraico, depois a Bíblia foi traduzida para qual língua? Grego. Por que a Bíblia foi traduzida para a língua grega? Porque na época de Jesus, a língua grega era a língua mais falada no mundo. Hoje, em 2026, se você viajar para o Japão, e se você souber falar inglês, você consegue se virar. Você consegue comer, achar uma hospedagem, andar de ônibus, falando inglês. Aonde? No Japão. Por que é possível conseguir fazer as coisas falando inglês no Japão? Porque as pessoas também estudam inglês no Japão. Qual língua era muito difundida na época de Jesus? A língua grega. Tanto é que quando ele foi crucificado, escreveram na cruz em 3 idiomas, né? Grego, latim e hebraico. Jesus Cristo, Rei dos Judeus. A Bíblia, então, foi traduzida para o grego. E depois do grego, a Bíblia foi traduzida para o latim. O latim, até hoje, é a língua oficial do Vaticano. O latim, até hoje, é a língua oficial da Igreja Católica. Depois do latim é que a Bíblia foi traduzida para a língua portuguesa. Do latim foi para o português, para o francês, para o espanhol, para o italiano, etc. Então eu comecei a estudar essas origens. Quando eu estava estudando as origens da Bíblia, eu descobri o quê? Que na Bíblia original tem reencarnação. Porque os judeus acreditam na reencarnação. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Jesus nasceu judeu, viveu entre os judeus e foi crucificado pelos judeus. Ele era judeu. Possivelmente Jesus falou sobre reencarnação. Mas por que não tem isso escrito na minha Bíblia em português? Porque a Bíblia sofreu muitas mudanças durante séculos. Uma delas foi o Concílio de Constantinopla, no ano 553 depois de Cristo, no século VI. No Concílio de Constantinopla, decidiu que não podia mais falar de reencarnação, mas isso é um tema para outra palestra. Eu comecei a acreditar que existe a reencarnação, fui falar com o padre e solicitei desligamento das minhas funções da igreja. Com base em quê? Com base na Bíblia. E aí eu comecei a estudar Kardec. Comecei a estudar todas as obras escritas por Allan Kardec. E depois é que eu descobri as obras de Francisco Cândido Xavier e outros venerandos médiuns, apóstolos de Jesus. Qual é a outra semelhança na evolução perfeita de tudo que Deus faz? A outra semelhança somos nós, eu e vocês, todos nós. Nós, seres humanos, temos muitas reencarnações. Nós renascemos. A palavra reencarnação aqui está antes da palavra nascimento, porque o nascimento neste corpo já é após a existência do espírito que reencarna. Nós nascemos, nós passamos por muitas escolas, passamos pelo... Bom, eu que já estou ficando velho, falo primeira série, segunda série, né? Colegial, mas hoje não se fala mais isso, hoje se fala o ensino fundamental, hoje se fala o ensino médio, né? Passamos por muitas escolas, passamos por muitos estudos. Nós, seres humanos, trabalhamos para ter o nosso próprio sustento. Nós, seres humanos, estamos evoluindo continuamente. Não é necessário o ser humano fazer doutorado para evoluir. Não é necessário o ser humano fazer mestrado para evoluir. Não é necessário. Muitos seres humanos evoluem sem fazer isso aqui, ó. Eu coloquei aqui apenas como hipótese. Apenas como hipótese. Depois que a pessoa terminou os estudos do ensino médio, a pessoa pode fazer o ensino superior, correto? Sim. Depois do ensino superior, a pessoa pode fazer uma PGLS, pós-graduação lato sensu. E a pessoa pode, se ela quiser fazer um mestrado, ela pode fazer um doutorado, pode fazer o pós-doc, que é o pós-doutorado. Por que eu escrevi isso aqui? Quantos anos você tem?
Você tem 10 anos. Como é seu nome? Heloísa. A Heloísa tem 10 anos. A Heloísa, ela está na escola. Um dia, a Heloísa vai ter o trabalho dela. Trabalho. Uma tese de doutorado de uma grande universidade. Será que nós conseguimos explicar para um bebezinho que acabou de nascer? Não. Uma tese de doutorado de uma grande universidade, a gente consegue explicar para uma criança de 6, 8, 10 anos de idade? Não. O que é que acontece se eu hoje explicar para uma criança uma tese de doutorado? Possivelmente a criança não vai compreender, porque ela precisa de mais tempo para estudar, para compreender tudo que vem depois. Tudo que Deus faz é perfeito e evolui. Então, assim como nós precisamos desse tempo, não adiantava Jesus vir na época da lei de Talião. Tudo aconteceu de forma absolutamente perfeita. Por que eu estou falando isso? Para que nós possamos nos lembrar, durante a nossa rotina, na nossa vida, nas nossas batalhas, nas nossas dores, precisamos lembrar que nós estamos evoluindo. E não existe coincidência. É importante lembrar que Deus não erra o endereço de ninguém. Repito, Deus não erra o endereço de ninguém. Então, nós estamos hoje passando por algumas dificuldades? Sim. Nós estamos enfrentando alguns problemas? Sim. E por enquanto, a gente precisa disso? Por enquanto, sim. Ah, mas eu gostaria tanto de me livrar de todos os meus problemas. Eu gostaria tanto de me livrar de todas as minhas dores. Eu gostaria tanto de pular a fase da regeneração e passar direto para os mundos celestes. Seria tão bom. Mas não é assim que Deus faz. Deus não pula etapas. Se eu e você, hoje, se nós plantarmos uma semente de uma árvore, e a gente vai lá e rega, joga água, e tem a luz do sol, e tem a chuva, a árvore vai ter um tempo para crescer, correto? A árvore não vai crescer 1 metro em um dia. Não vai. Tudo que Deus faz é perfeito e tem um tempo para evoluir. Por falar em tempo, um dos livros dentro da Bíblia se chama Eclesiastes e fala muito sobre o respeito ao tempo. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. É legal ler o Eclesiastes porque nos ajuda a diminuir a nossa ansiedade. Em relação a tudo isso que nós conversamos hoje sobre a evolução dos mundos, a evolução do ser humano, a evolução do planeta Terra, nós percebemos que tudo está interligado. Nós acreditamos que não há desconexão, existe conexão. Tudo está conectado. Quando nós nos encontramos em encontros como este de hoje, eu também gosto de fazer alguns lembretes que são importantes para todos nós. SPA. Um dos problemas de saúde, de ansiedade, que o médico psiquiatra, doutor Augusto Cury, revelou no livro Ansiedade, é a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Muitos de nós, seres humanos, estamos com a síndrome do pensamento acelerado. Nós queremos tudo muito rápido, respostas rápidas, evolução rápida. Algumas pessoas até mesmo querem dinheiro rápido e fazem coisas erradas e acabam se dando mal por isso, não é? Conforme eu disse no início do nosso encontro de hoje, o celular e a internet trouxeram muitos benefícios para a humanidade, mas também trouxe algumas preocupações
e que nós precisamos ter cuidado. O excesso de tela, excesso de uso de tela. Muitos jovens estão ficando hoje, no ano 2026, viciados em tela. Eles querem tela para tudo a todo momento. Algumas escolas não têm mais a apostila em papel. É tudo tela. A tela tem alguns benefícios. Alguns benefícios. Existe um aparelho que se chama Kindle. Quem já ouviu falar desse aparelho, por favor, levanta a mão. Algumas pessoas já ouviram falar desse aparelho. Ele é um aparelho eletrônico que você pode colocar um livro dentro do aparelho. E você tem uma tela e vai passando a página do livro na tela, assim, ó, e vai lendo o livro inteiro. Quando você acaba de ler aquele livro, você pode deletar o livro e baixar, fazer download de outro livro no mesmo aparelho. Isso é uma coisa boa, porque a pessoa pode ter muitos livros dentro de um aparelhinho só. Isso é legal. Mas qual é o cuidado que nós temos que ter com a tela? O cuidado é o vício na dopamina. As telas estão viciando muitas pessoas em relação à produção de neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina. Qual é a dica? Qual é o que é legal a gente falar sobre o cuidado com a tela e com a dopamina? Tentar, na medida do possível, evitar o uso da tela à noite. Seria interessante evitar o uso de telas à noite, para facilitar a nossa produção natural de melatonina, para que nós possamos ter boa qualidade do sono. Se nós não tivermos boa qualidade do sono, nós adoecemos. Então é muito importante, todos que puderem, evitar o excesso de tela, especialmente à noite. Também gosto muito de lembrar o seguinte: nós ainda estamos encarnados, nós ainda estamos no corpo físico material perecível, esse corpo de carne e osso. Então, nós ainda precisamos cuidar do espírito, da nossa mente, da nossa alma e também do corpo. Como que nós podemos cuidar do nosso corpo? Boa alimentação. Vocês todos já perceberam que o mundo foi ficando cada vez mais industrializado. Antigamente, nas fazendas, as pessoas comiam comidas mais naturais e adoeciam menos. Hoje as pessoas comem mais comida industrializada e adoecem mais. Então, já que nós ainda estamos na Terra, já que nós ainda estamos numa fase de provas e expiações, e já que nós ainda estamos no corpo, é interessante a gente cuidar da nossa alimentação para comer o que é saudável. Quem puder, faça exercício físico. Quem puder, faça um pouco de exercício, porque o corpo também precisa. Ah, mas eu não posso fazer exercício, então tome um pouco de sol. Todos que puderem, tomem um pouco de sol. Por quê? O sol nos ajuda muito a desenvolver a vitamina D. O sol é naturalmente um remédio contra a tristeza, contra a depressão, etc. É muito importante. Muitas pessoas que não podem fazer exercício físico brusco, podem fazer uma caminhadinha, andar um pouco. E em alguns momentos em que você estiver com a mente muito atribulada, chateado, nervoso, saia, faça uma caminhada, ande um pouco, veja a natureza, especialmente nos horários do nascer e do pôr do sol, que é um horário bom para fazer uma caminhada, porque ainda não está muito quente. Nós moramos numa região muito quente aqui no interior do estado de São Paulo, então, ao invés de fazer uma caminhada ao meio-dia, a gente pode fazer uma caminhada no nascer do sol, no pôr do sol, que vai nos ajudar a recuperar a nossa paciência para enfrentar as nossas dificuldades e continuar lutando na nossa evolução. Um dos últimos itens que eu vou falar é a respeito da gestão do tempo. Gestão do tempo. Computador, televisão, tablet, celular, tem muita coisa interessante. Tem YouTube, tem Instagram, muitas redes sociais, e eles acabam consumindo muito do nosso tempo.
Por que que eu estou falando disso? Porque nós todos estamos reencarnados em um planeta que já recebeu Jesus. Nós estamos reencarnados em um planeta que já recebeu Allan Kardec. Allan Kardec não era médium. Allan Kardec não enxergava espíritos. Allan Kardec não ouvia espíritos. Allan Kardec não era médium ostensivo. Ele era um grande professor, um grande estudioso. Allan Kardec, cujo nome original era Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. E ele vinha de uma família de magistrados, gente que estuda. Allan Kardec foi aluno de Enrico Pestalozzi. Pestalozzi foi um homem tão importante que mudou todo o sistema de ensino da Europa. E Allan Kardec foi aluno dele. Kardec falava muito também sobre a mudança do sistema de ensino. Sabe quantos idiomas Allan Kardec falava? 5. Allan Kardec foi professor aonde? Kardec foi professor na Universidade de Yverdon, na Suíça, onde tinham naquela época os melhores professores. E nós estamos vivendo em um planeta que já possui a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Depois que veio a doutrina espírita de Kardec, vieram muitos livros psicografados, muitos livros pela psicografia de Chico Xavier e outros médiuns. Muitos livros importantes para a nossa evolução. Por que que eu estou falando sobre a gestão do tempo? Nós todos temos livre arbítrio. Todos temos livre arbítrio. Nós todos temos o poder de escolher. Menos YouTube, menos Instagram, menos Netflix. Nós temos o poder de escolher fazer a leitura de obras que podem mudar as nossas vidas. Eu não estou falando só da boca para fora. Todas as obras organizadas por Allan Kardec podem mudar as nossas vidas. Como? Pelo esclarecimento. Estudando as obras de Allan Kardec, nós podemos compreender algumas coisas que antes nós não compreendíamos. E é muito importante. Ricardo, é o seguinte, eu sou pai, eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho 2 empregos, e eu estou estudando para poder concluir o meu ensino, que eu não concluí ainda. Eu não tenho tempo. Gestão do tempo. Se eu pegar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e eu disser para mim mesmo, vou pegar um marcador de texto e eu vou ler uma página por dia. Quanto? Uma página por dia só. Que horas? Antes de dormir. Vou pegar um livro inteiro, grosso desse, vou ler só uma página por dia. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar o dia em que você leu a última página e completou a leitura do livro. Então você leu um livro inteiro. Não importa se você tem o dia inteiro livre ou se você é ocupado e tem pouco tempo livre. É possível a gente colocar isso na nossa agenda, através da gestão do tempo. Há muitos anos, mais de 11 anos, eu e alguns amigos criamos grupos de WhatsApp e também um canal no WhatsApp, não é no YouTube. Esse grupo e esse canal se chamam Minuto Espírita. O que é que eu coloco no canal Minuto Espírita? Uma mensagem por dia. Uma. O grupo não tem bom dia, boa tarde, boa noite. O grupo não tem discussão política. O grupo não tem ofensa. O grupo não tem blá, blá, blá e perda de tempo. Uma mensagem por dia. Às vezes é de Emmanuel, às vezes é de André Luiz. E somente essa única mensagem do dia é que alimenta o grupo. Por que que tem esse grupo e esse canal? Porque às vezes
eu e você, nós vamos a uma consulta médica, nós vamos ao dentista, sentamos numa cadeira para esperar a nossa vez de ser atendido, e na hora que eu fui ao consultório médico, eu esqueci de levar meu livro. Cheguei lá no consultório médico, sentei para esperar minha vez de ser atendido. E eu esqueci de levar o meu livro que eu queria ler. O que eu faço? Pego o celular e fico vendo bobagem. Vejo Instagram, rede social, perco tempo. Esse é um tempo de leitura. Se você quiser, você pode aproveitar esse tempo e ler uma mensagem. Tem pessoas que participam do canal que falam, que deixam para ler a mensagem na hora de fazer o culto do Evangelho no lar, na hora de dormir. O canal já está com mais de 1.600 pessoas e eu faço questão de dizer, eu não ganho nenhum real para isso. Eu não ganho dinheiro para isso, eu não tenho nenhuma recompensa. Eu não sou youtuber. Não tenho remuneração para isso. Há mais de 11 anos coloco uma mensagem por dia. Por quê? Um monte de gente já me falou. É tão bom quando eu estou num local e às vezes eu estou assim resolvendo um problema com a cabeça quente ou eu estou esperando a minha vez de ser atendido na fila. Eu pego o meu celular e leio uma mensagem de Emmanuel. Leio uma mensagem de Bezerra de Menezes. Leio uma mensagem de André Luiz. E aquilo me faz bem. Você sabe o que é que alguns amigos disseram? Que as mensagens são gotinhas de luz. Gotinha de luz. Todos que quiserem participar desse grupo, desse canal, é só mandar uma mensagem para este número. Percebam que não é 17, é o número antigo de quando eu morava em Brasília, que eu me mudei para Rio Preto, mantive o mesmo número. Quem quiser, é só mandar uma mensagem, eu incluo no grupo, não quero nada em troca. Emmanuel disse que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Então, eu desejo a todos vocês muita luz, muita paz. Eu agradeço imensamente a todos pela paciência de me ouvir. Agradeço a todos por terem vindo a esta casa. Agradeço aos trabalhadores dessa casa por terem me convidado. Agradeço aos trabalhadores não só encarnados, como também e principalmente aos desencarnados e aos mentores de luz que conduzem esta casa. E neste momento, para nós encerrarmos, eu convido pela segunda e última vez para que vocês vejam o olhar de Jesus. Vejam o olhar de Jesus. E olhando para o olhar de Jesus, ouçam. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer.
mas ainda há tempo de plantar, fazer a flor do bem dentro de si crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Permaneça sempre conosco, Senhor Jesus, que assim seja.